bom dia. Primeiramente, o IBAP Amazonas agradece o convite em poder contribuir, em poder manifestar sua opinião a respeito desse complexo viário aqui, mais um complexo viário na cidade de Manaus, complexo Rei Pelé. Então, o que nós entendemos é que toda obra de mobilidade urbana, toda obra de arte especial, como o caso desse viaduto, é uma obra complexa, principalmente numa cidade como Manaus, onde nós temos o sério problema do planejamento. Não só Manaus, mas várias cidades nós temos um sério problema de planejamento. Então, uma obra com essa magnitude, com essa complexidade, realmente ela vai gerar transtornos à população, mas ela precisa ser feita. E desse momento, desse modo que ela está sendo feita, porque nós já verificamos anteriormente em outras visitas, é que ela atende às questões das normas técnicas. Só que em algum momento, como toda obra grande de mobilidade urbana, uma obra de viaduto, ela envolve uma coisa muito importante, que é a desapropriação, para que ela possa realmente ocupar os espaços, para que ela possa dar o fluxo real, o fluxo ideal para aquele local onde ela está inserida. Então, na realidade, é isso que a gente acaba verificando, que por algum motivo ou outro relacionado à desapropriação, vamos dizer assim, essa obra pode estar, no momento, causando muitos transtornos à cidade, Lógico, sempre aliada à questão do trânsito, a gente já comentou isso anteriormente, Estamos, inclusive, finalizando o Maio Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção do trânsito, mas é importante lembrar o seguinte, que Manaus precisa cada vez mais de conscientização no trânsito. A gente já sabe que houveram alguns problemas de trânsito, aqui alguns acidentes fatais, inclusive, que é uma pena, uma perda grande, para as famílias, mas a gente precisa também ter a conscientização de trânsito. O poder público, ele precisa trabalhar cada vez mais na conscientização do trânsito. Esse viaduto, por exemplo, ele é sinalizado, a gente verifica que ele tem uma sinalização de 40 km por hora, quer dizer, você precisa reduzir para atravessar o viaduto, para subir a alça, mas essa conscientização ela é muito importante. Semana retrasada, a gente até veio acompanhar uns protestos que aconteceram aqui no local devido à morte do terceiro motociclista que caiu da alça, a alça que dá acesso a Camapuã. Os moradores ficaram revoltados, os familiares desse rapaz que caiu e morreu, já é o terceiro caso, é o quinto que cai, é o terceiro que morre. E muita gente fica criticando essa questão dessa alça que sofreu esse afunilamento. Afinal de contas, esse afunilamento ele está correto, ele está dentro das normas? O que o senhor pode dizer sobre isso? Excelente pergunta. Essa questão desse afunilamento é muito interessante, porque isso demonstra que realmente em algum momento a prefeitura ela tem a necessidade de haver uma desapropriação para alargar mais a alça. E isso não é um caso só desse viaduto aqui. Se a gente pegar somente um viaduto, aquele viaduto da Bola do Coroado, onde quando você sobe a alça da Efigênio Salles e cai na Rodrigo Otávio, sentido UFAM, você vê que ele afunila também. Só que ele não afunila na estrutura, mas tem toda a sinalização afunilando para uma faixa, porque a faixa de quem vem da André Araújo, ela também é menor. Porque possivelmente em algum momento houve um problema de desapropriação, não chegou a um acordo, a um contento de aumentar a faixa por desapropriação de algum imóvel. E quando você retorna, você vem do distrito e vai pegar Efigênio Salles, sentido ali o supermercado, você vê que também afunila. Ele afunila para uma faixa. Então isso não é uma questão exclusiva desse viaduto, Isso já é comum na cidade de Manaus, infelizmente, mas isso ocorre justamente por isso. Quando você tem algum problema de desapropriação, você não conseguiu, naquele momento da execução, desapropriar, e aí você precisou fazer alguma intervenção para que aquela estrutura continue funcionando, para aquele equipamento urbano, de trânsito, ele continue funcionando e melhore e tente melhorar a fluidez naquela região. Acho que a grande dúvida dos motoristas que passam todos os dias por aqui é saber se vai resolver a questão do trânsito ou não, vai melhorar, vai amenizar a situação desse engarrafamento. Já foi feito um estudo, a gente acredita que foi feito. Realmente, o que as pessoas podem esperar quando essa obra for entregue? Olha, do jeito que nós verificamos aqui, com certeza vai melhorar, Com certeza irá melhorar. Não te digo que vai melhorar 100%, A gente já verificou que principalmente essa questão de afunilamento, devido à faixa, você vê que a velocidade máxima dele é 40, porque já foi pensado para quando descer a faixa aqui que vai para Camapuã, realmente o motorista vem a 40, porque vai vir uma faixa aqui da Cidade de Deus, da Otávio Mirim. Então, e isso pode em algum momento gerar congestionamento, infelizmente.
A gente entende que todos os viadutos, os complexos que foram feitos em Manaus, eles não resolveram 100%. Eles melhoraram alguma coisa, né, mas não resolve 100%, porque, volto a te dizer, são obras complexas. Muitas vezes você está canalizando uma quantidade muito grande de carros e afunila lá na frente, né, para uma via que só tem 2 faixas, 3 faixas, e você vem às vezes com 6 faixas. Então, 100% não vai melhorar, nós esperamos que melhore. Não consigo te precisar agora o percentual, é importante esse viaduto começar a funcionar, esse complexo viário começar a funcionar, para a gente verificar o quanto ele melhorou, né? Algum ganho vai ter, com certeza, isso é fato, mas, como eu te falo, não é 100%, não vai melhorar assim, a fluidez 100%. O senhor me perdoe a pergunta, talvez fugindo um pouquinho do assunto, mas a gente consegue perceber que Manaus, hoje, o trânsito ele fica caótico em várias partes, às vezes nem horário de pico, mas já fica engarrafado, tem acidente, é aquele congestionamento que estressa todo mundo. Se o senhor puder responder hoje o trânsito, desse ponto de vista mais técnico, o trânsito de Manaus, ele tem jeito, ele tem solução, e de que forma que a engenharia ela pode contribuir com a melhoria no trânsito, tanto na questão de melhorar no sentido de diminuir os engarrafamentos, deixar um trânsito mais seguro para o pedestre, mas também para o motorista, né? A questão da segurança e dessa viabilidade. É assim, pegando a última pergunta, né? Os congestionamentos não tem como diminuir, você tem como amenizar. Manaus é uma cidade que cresceu de forma desordenada, sem planejamento. Cada vez mais, a gente viu uma reportagem um dia desse que diz que temos 1 milhão de veículos já na cidade de Manaus. Então você sabe que não vai melhorar o congestionamento. Você tem que tentar amenizar as questões de congestionamento. Mas isso trabalhando não somente com obras públicas, não somente com obras, né, de mobilidade urbana, como essa que nós comentamos há pouco, mas também a conscientização. A gente verifica cada vez mais que falta uma conscientização do condutor na cidade de Manaus. Você vê que o pessoal muda de faixa sem dar seta, para em qualquer lugar, fila dupla na frente das escolas. Então, realmente, a gente verifica que falta muita conscientização, né, do condutor. E aí volto a dizer que é o poder público, né, cabe ao poder público pegar desde lá de baixo e começar a educar os condutores, os futuros condutores, né? Lógico, melhorar a qualidade das vias, os buracos, a sinalização. Manaus ainda é um pouco deficitária na questão da sinalização, então deve ser melhorado. Eu penso que com essa questão desses os pardais, a gente chama no sul de pardal, né? Mas os corujinhas, né, que estão sendo colocados aqui são importantes também, né? A fiscalização eletrônica, né, ela é muito importante para também fazer parte dessa conscientização, dessa educação. Mas se começar hoje, dentro do que você perguntou, a gente melhora sim, mas tem que começar em algum momento. Tem que ter um planejamento, tem que ter um programa para começar. Se não começar, infelizmente, vai ficar só apagando incêndio e aí não vai dar certo nunca. Só para finalizar, do ponto de vista da engenharia, o que pode melhorar? A gente consegue perceber que umas vias de muito fluxo de veículos, que recebem muitos veículos, como a Efigênio Salles, que o senhor citou, tem 2 faixas de cada lado. Às vezes, um ônibus fica no prego e vira um engarrafamento quilométrico. Nesse caso, seria o que o senhor citou lá no início, que seria o alargamento das pistas, e aí entra nessa dificuldade da desapropriação. Seria uma das soluções para tentar amenizar esse problema? Sim, uma das soluções da Efigênio Salles seria o alargamento, conseguir construir mais uma faixa de cada lado, seria a melhor das situações. Mas aí entra na questão da desapropriação. Você imagina o custo de desapropriação de imóveis, mesmo que seja parcial, de uma avenida como a Efigênio Salles. É muito caro, às vezes é o valor da obra, né? E a gente sabe que muitas vezes o poder público não tem todo esse recurso, né? Lógico, tem que planejar, como eu te falo. Tudo na engenharia é na vida da gente, né? Também, mas tudo na engenharia é planejamento. Se você não planejar, eu vou fazer o alargamento da Efigênio Salles em 5 anos, 6 anos, tudo é planejamento, né? Mas esbarra muito nessa questão do custo de desapropriação. São custos altos que precisam ser avaliados antes, não na hora que vai construir, não na hora que está construindo, né? Mas a gente entende que foi feito um projeto, você planeja isso antes e começa realmente a avaliar essas questões de desapropriação. Mas seria uma grande solução, né? O alargamento das vias na cidade de Manaus para poder melhorar essa questão do fluxo dos veículos, né? Mais alguma consideração, alguma coisa que você acha importante destacar? Então, é o que a gente sempre fala, né, enquanto IBAP, né, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, que é isso, o planejamento. Nenhuma cidade cresce sem planejamento, né? E o planejamento ele não pode ser somente de uma gestão.
O planejamento ele tem que ser para a cidade como um todo. Então, muitas vezes você planeja para algo que vai acontecer daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos e que vai passar por gestões, mas todo aquele benefício ele vai ficar perene aí para a sociedade. Então a gente bate sempre nessa tecla que é isso, planejar como um todo a cidade para que todos no futuro, né, tenhamos uma qualidade de vida melhor.